Me chamo Diego Rodrigues, eu tenho 34 anos, sou natural do Rio de Janeiro, onde moro até hoje, e eu vim da área jurídica. Eu trabalhei por 7 anos nessa área, tanto em escritórios de advocacia quanto em jurídico de empresa, onde eu passei a maior parte do tempo, mas o direito, para mim, não era uma coisa que eu sempre sonhei fazer desde criança, né? E sempre admirava pessoas que sabiam muito claramente o que elas queriam ser. Geralmente as pessoas escolhem o motivo pelas qual elas vão escolher uma carreira por 3 motivos. Ou elas escolhem por identificação, ou elas escolhem por dinheiro, ou elas escolhem por vocação, né? Se eu tivesse escolhido por identificação, eu teria feito história, porque eu sou apaixonado por história. Só que o que me fez tomar a decisão de não trabalhar nessa área foi o fato de que eu achava que professor de história não era tão bem sucedido. Daí cheguei a cogitar a possibilidade de trabalhar numa outra área, vamos dizer assim, por dinheiro, no caso direito, né? Porque pelo leque de possibilidades que a área te dá, né? Ser juiz, promotor, procurador, delegado, pensava, se nada der certo, eu abro meu próprio escritório, me torno um advogado, mas aquilo não fez encher os meus olhos. E na própria faculdade eu já comecei a identificar isso, né? Desde o meu primeiro período de faculdade, que eu já comecei a estagiar, né? Então conheci o céu e o inferno da profissão, sabia como as coisas funcionavam, e eu não me via fazendo aquilo até a velhice, né? Aquilo não fazia tanto sentido para mim. Só que eu pensava, bom, eu iniciei a faculdade, então eu tenho que terminar, independente do fato de isso me fazer feliz ou não. Até que fui trabalhar numa empresa, que era uma empresa voltada mais para a parte de gestão, então eu fazia uma parte mais jurídico-administrativa, e eu me encontrei nessa empresa, porque uma coisa que eu sempre gostei era essa parte de liderança, desenvolver pessoas, formar líderes, enfim, mas eu nunca tinha encontrado algo que eu pudesse fazer onde isso pudesse ser aflorado. E nessa empresa que eu trabalhei quase 4 anos, eu tive a oportunidade de liderar 3 equipes, foi uma experiência extraordinária, mas em novembro de 2015, os 2 principais clientes dessa empresa rescindiram o contrato, meu setor acabou e mais de 120 pessoas foram desligadas, e aí o meu mundo caiu completamente, né? Então eu comecei a olhar aquilo que o mercado poderia me oferecer, e não conseguia, dentro do mundo do direito, encontrar nada que se enquadrasse naquilo que eu fazia, né? E fiquei completamente num beco sem saída, completamente num beco sem saída. De início eu pensei e falei, olha, eu posso mudar de empresa, eu posso ir para qualquer outro lugar. Só que eu comecei a projetar minha vida para quando eu tivesse com mais de 50 anos. E eu comecei a pensar o seguinte, falei, eu posso me recolocar no mercado hoje, enquanto eu tenho 28 anos, mas será que vai ser tão fácil para mim quando eu tiver com 50, né? Concorrendo com pessoas com metade da minha idade, tendo sofrido, vamos dizer assim, um certo preconceito por achar que eu mereço, eu cobro muito pela vaga que eu estou disputando, ou tenho tanta experiência, muitos vícios acumulados ao longo da carreira. Então eu comecei a falar assim, cara, eu preciso fazer algo diferente. Eu não posso concorrer com pessoas com metade da minha idade daqui a 25 anos, né? Só que eu não fazia a menor ideia do quê. Até que o marketing de relacionamento apareceu para mim. E foi um divisor de águas completamente na minha vida, porque primeiro que era algo completamente novo, né? Eu nunca tinha trabalhado com nada relacionado a isso, nada relacionado à área comercial, então eu tive que aprender tudo do mais absoluto zero, mas eu acredito muito que tudo na nossa vida são habilidades que a gente não tem, mas que se a gente se dispuser a desenvolver, a gente aprende qualquer coisa, né? Então foi muito desafiador para mim no início, mas eu via muito sentido naquilo que eu estava fazendo. Acredito que tem uma vocação intrínseca a todas as pessoas, né? Que é você fazer algo para fazer a diferença na vida de alguém, né? Independente da área que você atua e do que você faz. E eu encontrei isso aqui, né? Quanto mais eu quisesse crescer, quanto mais eu quisesse me desenvolver, mais pessoas eu precisaria ajudar a alcançarem o que elas querem, né? E já mais de 4 anos trabalhando com essa marca, tive oportunidades de ter ganhos financeiros, sim, né? Ganhei dinheiro, fui reconhecido pelo meu trabalho, sim, ao longo desse período, cresci no plano de carreira da empresa, só que isso é só um detalhe muito bom, né? Mas é só um detalhe, porque eu posso afirmar categoricamente que foram 2 os principais fatores que eu tive aqui muito relevantes.
O primeiro foram as amizades que eu fiz aqui nesse projeto, conhecer pessoas que buscam a mesma coisa que você, é algo que não tem preço. As novas amizades que você faz, novos amigos que eu fiz ao longo desse período. E segundo, a pessoa que eu me tornei. Então, se eu for comparar o Diego, que está falando nesse exato momento, contando um pouco da minha história, com aquele Diego de 2016, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, dada todas as habilidades que eu desenvolvi ao longo desse período, todo o aprendizado que eu tive, que hoje eu tenho como principal missão compartilhar. Fazer com que as pessoas vivam a mesma história que eu vivi, conquistem as mesmas coisas que eu conquistei, ampliem o horizonte que elas têm em relação a possibilidades, porque eu no passado era assim, eu condicionava os meus sonhos à minha realidade, né? Nunca acreditava, eu vim de uma origem muito humilde, né? Então eu não acreditava que eu pudesse construir algo muito grande, que eu pudesse ser muito bem sucedido, porque era a realidade que eu vivia, né? Então me deparei com uma realidade completamente diferente, onde o céu é o limite, sou eu quem determino onde eu posso chegar, o que eu posso alcançar. Então acho que é uma coisa que, independente da área que a pessoa atue, eu acho que ela pode ampliar os horizontes dela, começar a pensar coisas que às vezes ela deixou engavetado, mas que pode desengavetar e colocar em prática com esse trabalho que a gente faz. E uma coisa interessante, né, na empresa que eu trabalhei, que eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi lá, em contrapartida, eu buscava muito um reconhecimento que ele nunca vinha sempre por um motivo. Eu sempre buscava promoção, chegar num patamar diferenciado, né, nessa empresa, mas era sempre, não era o meu momento ainda de ser promovido, ou a empresa estava passando por um momento difícil, ou o número de vagas era muito limitado. Eu fiquei por quase 3 anos numa realidade como essa, sempre esperando algo que nunca acontecia. E quando eu entrei no marketing de relacionamento, eu vi uma realidade completamente diferente, né? Onde eu poderia conquistar as coisas, vivenciei experiências no marketing de relacionamento que eu nem imaginava, né? As viagens que eu fiz, como a viagem de Bahamas, né, que foi uma viagem assim inesquecível, o maior resort das Américas. Isso acho que nem nos meus sonhos mais otimistas eu acreditava que eu pudesse vivenciar experiências como essa, como eu vivenciei. Além dos bônus também, que a empresa sempre tem alguns incentivos para sempre te fazer se movimentar, buscar alguma coisa, eu tive a oportunidade de conquistar também. E uma das grandes lições que eu aprendi no marketing de relacionamento é a questão do liderar pelo exemplo. Não é aquilo de você dizer para uma pessoa fazer alguma coisa e ela tem que fazer porque você mandou. Isso não existe aqui. Então, se eu quero liderar alguém, eu preciso conquistar determinadas coisas para mostrar para essa pessoa que é possível, né? Então, todas as conquistas que eu tive ao longo desses 4 anos, elas não foram em vão. Porque tudo o que eu conquistei é para mostrar para pessoas que vêm de uma situação exatamente a mesma que a minha, que elas também podem conquistar. É uma oportunidade completamente abrangente. Se eu, que vim da realidade que eu vim, consegui chegar onde eu cheguei, isso significa que qualquer pessoa também pode conseguir.